Antes de começarmos, nós precisamos saber que nenhum avivamento virá sem que a igreja esteja ansiando por ele. Não basta você saber que avivamento é necessário. Não basta você saber que avivamento é importante. Sabe, irmãos, eu até entendo que ao passar dos anos nós tivemos muitos exageros em torno da palavra avivamento. Nós tivemos muitos falsos avivamentos. Nós já tivemos culto para anjo. Nós já tivemos cadeira reservada para anjo e igreja. Nós já vimos ser chamado de avivamento um monte de coisa que não é avivamento. Talvez isso trouxe a nós um certo bloqueio pela palavra avivamento. Mas avivamento é uma necessidade extrema e é questão de sobrevivência. Talvez você, com medo da palavra avivamento, possa trocar talvez a palavra avivamento para despertamento espiritual. Mas eu tenho perguntado, a última vez que eu estive orando, eu falei até com meu filho, falei, filho, eu acho que talvez a gente tem que mudar um pouco a mensagem, porque a gente está pregando a mesma coisa há 4 anos. Então eu fui orar a Deus e eu recebi da parte do Senhor a ordem para continuar. Um dia uma irmã na nossa comunidade disse, pastor, o senhor só prega arrependimento, por quê? Eu falei, porque você só sabe pecar. O dia que você parar de pecar, eu paro de pregar, ué. Esses dias um disse lá na igreja, falou, pastor, eu queria me sentir bem na igreja. Eu falei assim, vai para um shopping. Ah, pastor, mas eu queria arrumar um lugar para eu me sentir bem, e dentro da igreja tem muito hipócrita. Eu falei, irmã, tem espaço para mais um. A verdade, irmãos, é que às vezes nós criamos birra das coisas que são necessárias, porque foram praticadas de uma maneira desordenada. Esses dias eu estava numa conferência lá no pastor Nelson Brado, nosso amigo lá em Ponta Grossa, e era uma cruzada evangelística, e no primeiro dia eu falei, eu vou orar por libertação. Caiu uns 450 endemoniados, sem exagero, uns 450 endemoniados. Quando eu fui para casa, sabe, o culto foi transmitido numa live, estava escrito no comentário, um monte de gente assim, ó, filhote de Valdomiro, não, de Edir Macedo. Virei filhote de Macedo. No outro dia eu falei, hoje eu vou orar por cura. Fui orar por cura. Quando eu oro por cura, Jesus curou, voltei para casa, vou olhar a live, está assim, ó, filhote de Valdomiro. Irmão, se tem uma coisa que a Universal faz que não está errada, é expulsar demônio. Se tem uma coisa que o Valdomiro faz que não está errada, é curar enfermo. Não é porque muita gente pegou birra da palavra avivamento, ou até de coisas absurdas, das quais eu já vi também, que nós vamos esquecer a tamanha importância desse movimento da parte de Deus em nossa igreja. Se nossas igrejas não viverem um avivamento de quando em quando, em vez de avivamento, veremos um sepultamento. Tudo que não cresce, morre. A igreja precisa sempre, de quando em quando, de um verdadeiro despertamento espiritual. E nós, pastores, somos responsáveis por pegar a igreja e colocar a vida dela na tomada. Um pregador espiritual vai trazer uma consciência espiritual para a igreja. E um pregador carnal, ainda que ele pregue a palavra de Deus, seja ela qual for, ele não vai gerar uma vida espiritual nas pessoas. Porque uma mensagem gerada na mente só alcança a mente, e uma mensagem gerada no coração só alcança o coração. Eu costumo dizer que um pregador, ele só vai pregar 2 coisas: aquilo que ele procura ou aquilo que ele já encontrou. O resto é papel. Por isso que eu gostaria que você focasse um pouco, o tema é foco, no que eu vou dizer aqui sobre 4 fases de um verdadeiro, intenso, sobrenatural avivamento dentro do texto que nós lemos. Mas uma outra coisa importante também entendermos sobre a questão avivamento, e esse é o ponto que nós devemos focar de fato para aquilo que não é de fato um verdadeiro avivamento, que um verdadeiro avivamento ele vai nascer de 2 coisas: um movimento de oração pró-avivamento e arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento,
Não existe avivamento sem oração, não existe avivamento sem corações voltando ao altar, ou seja, salvação de almas. A primeira fase de um verdadeiro avivamento, ainda no versículo 1, o texto já lido, diz assim: eis que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Antes de um avivamento, o Senhor irá levantar uma voz profética, como no exemplo de João Batista antes da vinda do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 3, versículo 3 diz: ele é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Observe esse texto. Em nenhum momento aqui a Bíblia está dizendo que João era a voz que clamava no deserto. João não era a voz que clamava no deserto. O texto afirma que João era a voz do que clamava no deserto, daquele que clamava no deserto. Em outras palavras, deixa muito claro aqui para nós que quem continuava a clamar no deserto era Deus. João estava apenas reverberizando, sendo a voz de Deus naquele deserto. Por isso que o texto disse, voz do, ou daquele, algumas versões diz, voz daquele, ou voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. O primeiro ponto importante para nós entendermos aqui nessa noite é quantos de nós queremos ser voz nesse tempo. Muito mais importante do que aquilo que pregamos é aquilo que somos depois de pregar ou antes de pregar. Seus filhos gostam de ouvir sua pregação. Sua esposa acredita naquilo que você prega. O texto aqui sugere que João era um mensageiro. E antes de cada avivamento, o Senhor levanta um mensageiro para pregar ao povo. Nós vemos, por exemplo, em 1904, um garoto de 16 anos de idade, por nome Evan Roberts, num paizinho de 100 mil habitantes. O avivamento, na realidade, da Rua Azusa de Los Angeles, ele começa no país de Gales. O irmão Seymour vai lá conhecer o avivamento que estava acontecendo no país de Gales. Ele vê aquele mover sobrenatural e ele volta para Los Angeles completamente impactado junto com os irmãos Holiness. O avivamento do país de Gales me impressiona muito, não só pelo que Deus fez, mas como ele fez e através de quem que ele fez. Então um garoto entra dentro da igreja e pega o seu pastor, já de idade, de joelhos, orando. Esse menino tinha 16 anos de idade. E o pastor dele estava orando, clamando a Deus. E ele queria ter um tempo de conversa com o seu pastor. Então ele fica lá por algumas horas e horas e horas e horas, e o pastor não para de orar. Não é igual aquelas orações quando eu era criança, no círculo de oração da minha avó. Minha avó orava, eu ficava ali, ela dizia, fica aí orando. Como? Espírito de oração. Até hoje eu quase não sei o que é isso. E depois de meia hora, o glória a Deus da minha avó virava goi. Era goi, goi, goi. Eu falei, meu Deus, a mulher não para. Aquela irmã do coque. Mas aquele irmão estava orando lá naquela ocasião. William Seymour Evan Roberts vai embora. Quando ele volta, o pastor dele está na mesma posição orando. Ele pensa consigo, não é possível. Será que... Não deve ser verdade. Ele foi em casa, não é possível. Então, o pastor dele volta, termina a oração, fala, Evan, tudo bem com você? Quanto tempo você está aí? Falou, pastor, como assim quanto tempo eu estou aqui? O senhor foi em casa, pastor? Não, eu fui em casa, eu vim de casa e estou orando. Escute. Falou assim, não, eu vim orar, o senhor continuou orando, fui em casa, voltei e ele falou assim, como assim? Pastor, o senhor está orando há 24 horas. 24 horas de joelho sem se levantar. E sabe qual era a oração do pastor de Evan? A oração dele era, Senhor, dobra minha vida, Senhor. 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 Aí,
Evan decidiu perguntar para o pastor dele, por que o senhor ficou todo esse tempo orando, dobra minha vida, dobra minha vida, dobra minha vida? Ele falou assim, porque Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. De acordo com o pastor já de idade de Evan, o maior empecilho para o avivamento não é aquilo que fazemos em prol do avivamento, é aquilo que fazemos para atrapalhar o avivamento. Avivamento é uma obra que vem de Deus, que começa com Deus, que é professada por Deus e tem todo o seu trabalho em Deus. E nós temos uma mania muito grande de pensar, estar ajudando a atrapalhar o avivamento. O grande segredo do avivamento do país de Gales foi que juntaram pessoas para orar, não para que o avivamento viesse. Olha a oração deles, quebranta-me, Senhor, dobra minha vida, Senhor, quebranta-me, Senhor. A oração deles era para que eles continuassem humildes e obedientes, para que quando o avivamento viesse, eles não atrapalhassem o mover de Deus. Esse avivamento veio, Deus olhou para Evan e disse o seguinte, se você orar assim, dessa forma, igual o seu pastor, por 2 anos, presta atenção, gente, por 2 anos, eu te dou 100 mil almas. Gente, nós estamos falando de um garoto de 16 para 18 anos. Ele falou, como assim? Ore, quebranta-me, Senhor, dobra minha vida, Senhor, quebranta-me, Senhor. Então, Evan começou uma reunião de oração. Em 2 anos, detalhe, o país de Gales tinha 100 mil habitantes. Em 2 anos, presta atenção, eu não estou falando de 5, eu estou falando de 2 anos. Tem coisas que acontecem em períodos de derramar do Espírito Santo que não acontecem na história. Talvez aquilo que você demora a colher em 30 anos, num derramar do Espírito Santo, acontece em poucos anos. Em 2 anos, as pessoas estavam nas ruas porque todas as igrejas ficaram pequenas. Não tinha uma só igreja para comportar o tamanho daquele mover do Espírito Santo. Eles começaram a reunir os estádios, em detalhe, os estádios ficaram vazios em jogos da seleção inglesa e lotados nas reuniões do Espírito Santo no país de Gales. As cadeias abriram as portas porque não tinha crime para julgar. Os juízes davam luvas brancas de presente uns para os outros porque não tinha criminosos para condenar. De fato, aquele país estava vivendo um intenso e poderoso avivamento através desse garoto chamado Evan Robert, de 16 anos de idade. Talvez você pode estar se perguntando assim, poxa vida, eu queria muito ser usado por Deus, mas eu não tenho capacidade. Deus nunca mandou Davi matar Golias, ele estava lá para fazê-lo. Tecnicamente falando, Deus não usa pessoas capazes. Deus usa pessoas disponíveis. Deus disse, onde está Isaías? Ele disse, eu estou aqui. Eu estive lá, dobrei o joelho, aonde Billy Graham orou, e aonde o John Wesley orou. Eu disse, Senhor, John Wesley morreu, eu estou aqui. Billy Graham morreu, eu estou aqui. Dê a mim o que o Senhor deu a Billy Graham, dê a mim o que o Senhor deu a Wesley. Ele disse, eu dou, dê a mim o que Billy Graham me dava, dê a mim o que Wesley me dava. Eu estou aqui nessa noite para ativar você uma coisa muito poderosa. Eu não perguntei se sua igreja tem 5 pessoas, sua igreja tem 10 pessoas. Se você está num bairro afastado, sabe, irmão, há algo de Deus para fazer de uma maneira sobrenatural. Há uma multidão que Deus escolheu para te entregar de uma maneira sobrenatural. Deus pode estar iniciando um processo de aceleramento, e esse processo que nós chamamos de avivamento. William Seymour não era capacitado. Ele era um analfabeto. Quando ele foi estudar, ele teve que estudar lá de fora da sala por causa do preconceito. Vocês têm que se lembrar que nasce o maior avivamento pentecostal do mundo dentro de uma igreja para negros em época de segregação racial. Quase ninguém ali sabia ler uma Bíblia. No dia que o avivamento desceu, a esposa do irmão Seymour sentou no piano,
cantou em 7 idiomas diferentes e tocou sem saber tocar. Se você conseguir explicar o mover que está acontecendo na sua igreja, não foi Deus que deu. Não foi. Existem coisas que você vai dormir de um jeito e nascer de outro jeito. Existem coisas que irão te surpreender. E essas coisas que nós chamamos de avivamento. Eu já vi cada coisa sobrenatural, meu irmão. Eu já vi o Senhor ressuscitar mortos. Sabe, dentro da Rua Azusa tinha uma irmã da Igreja Batista Tradicional que veio da Coreia para estudar o avivamento da Rua Azusa. Igual os 2 pastores suecos. Olha como que Deus faz as coisas. Quando ela terminou ali a sua quinzena ali estudando e o diário ficou desse tamanho, ela decidiu que ela iria embora. De repente levantou um ex-escravo enorme e falou assim: volta para a Coreia, que eu quero te dar 1 milhão de almas para Jesus. Ela foi para a Coreia. Crendo naquela profecia, vamos ver agora se a palavra de Deus é verdadeira ou não é. Então ela vai pregando durante anos, não ganha nenhuma alma, e anos, e anos, e anos, e anos, e não ganha nenhuma alma. Ela já de bastante idade, prestes a morrer, ela vai questionar Deus. Não ganhei nenhuma alma. Não consegui alcançar nenhuma alma. Resultado da história, através daquela irmã, ela ganha uma única alma e morre. E agora, como é que fica a profecia de 1 milhão de almas para Jesus? Ficaria muito triste se aquela única alma que ela ganhou para Jesus não fosse a alma que ganhou o pastor Cho. Isso está no livro 50 anos 50 anos do jubileu do pastor Cho. Ele ganha uma alma e essa alma foi ganha por essa irmã que não cria em avivamento, não cria em mover de Deus. Eu estou dizendo alguma coisa para você. De hoje para amanhã alguma coisa pode acontecer no seu ministério. De hoje para amanhã alguma coisa pode acontecer na sua casa, sabe? Tem pastor aqui que nunca levantou um paralítico. Eu estou aqui dizendo que tem pastor aqui que de hoje para amanhã vai orar. Paralíticos irão andar, cegos irão enxergar. Você vai ver as multidões se arrolando a você. Eu estou aqui para liberar uma palavra profética. E é isso que eu chamo de avivamento. Tem alguém que crê aqui ou não? Aleluia. Por isso que a primeira fase de um poderoso avivamento é Deus levantar sua voz, ou vozes. Eu gosto muito disso e eu percebo que a voz profética hoje é a igreja. É a igreja que está de posse do espírito de Elias, que é o mesmo do espírito de João Batista. De acordo com Malaquias capítulo 4, versículo 5, diz qual é o trabalho poderoso dessa igreja. Esse texto deixa muito claro para nós que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse é o trabalho profético da igreja. A igreja é promotora de avivamento. Segunda fase de um poderoso avivamento, ainda no versículo 1, é a busca. Observa o texto. Então, de repente, o Senhor a quem buscais. Esse texto está dizendo em alto e bom som aqui, ó. O texto diz assim, ó: o Senhor a quem buscais. O texto não está dizendo o Senhor a quem ignorais, ou o Senhor que manda o poder dele a hora que ele quiser. Perceba que todo o povo de Israel estava preso numa escravidão por 400 anos. Você sabe que eu gosto muito de falar isso. Por que Deus permitiu que o povo de Israel ficasse preso por 400 anos no Egito? Ora, não tinha uma promessa que Deus enviaria um libertador e livraria eles daquela escravidão? Se tem uma profecia e se tem uma promessa, por que então que demorou 400 anos? A resposta é mais simples do que a pergunta. O Senhor diz a Moisés: Moisés, desce ao Egito,
porque agora eu ouvi o clamor do meu povo. Então eles ficaram escravos lá por 400 anos, por qual motivo? Porque não oravam. Mas de repente, quando iniciou o movimento para Deus em prol de oração, logo em seguida o Senhor começa a responder. Por isso que não há avivamento sem movimento de oração. Oração não é uma coisa que você deve fazer apenas porque estamos prontos para esse período na igreja orarmos um pouco mais. Na realidade, oração é a engrenagem de um poderoso avivamento. Então Deus chamou Ezequiel e disse: Ezequiel, procurei alguém que estivesse na brecha, orando pela nação. Mas como a ninguém encontrei, a nação foi destruída. Por que a nação foi para a Babilônia? Porque não tinha gente orando. Jeremias olhou para o Senhor e disse: olha, eu não aguento mais ficar lamentando, estou sofrendo essa canga, esse buraco, e murmurava e reclamava. Deus falou: Jeremias, vamos andar comigo pelas ruas de Jerusalém. Se você encontrar um sequer orando, você não precisa lamentar mais. O apóstolo Paulo dá uma ordem claríssima para nós, servos do Senhor. Ele diz: ordeno que todos os homens orem. Ordeno que todos orem. Ordeno que todos orem. Eu não conheci um avivamento que nasceu da gracinha de Deus para alguém. Em 1822 tem o grande despertar dos Estados Unidos através de um jovem chamado Finney. Esse homem alcançou mais de 4 milhões de almas para Jesus. Qual era o segredo desse homem? Sua vida de oração. Finney orava. Depois vem Moody, ganha quase 4 milhões de almas para Jesus. Moody orava. Você tem, por exemplo, David Brenner, que ganha 50 mil índios em Massachusetts, canibais. Brenner orava. Eu acabei de citar para você Robert Murray McCheyne. McCheyne ganhou toda a Escócia para Jesus. Qual era o segredo de McCheyne? McCheyne orava. John Wesley morre com 80 e poucos anos de idade. Ele é o considerado grande avivalista de todos os tempos. O Wesley também nos leva a ver como que é receber o fogo de Deus na sua vida. Dia 24 de maio, 8 horas e 30 minutos de 1736, o Wesley andava para casa, para lá e para cá, para lá e para cá. Ele não era batizado com o Espírito Santo. Então ele começa a gastar horas orando. Ele conta que um fogo entrou dentro da sua boca. Ele sai correndo pelas ruas de Londres e as multidões começam a se acercar. Daí nasce o grande avivamento metodista. O Wesley orava. Finney orava, os discípulos oravam, os discípulos jejuavam 2 vezes por semana. Ele jejuava toda quarta e toda sexta-feira. Os discípulos eram de oração, faziam 3 orações diárias. Nunca conheci na história um avivamento, um movimento, um mover que não nasceu da oração. Gente, eu vou contar um negócio aqui para vocês. Quero que você não leve para o lado do preconceito. Foca só no testemunho, esquece as outras coisas. Eu vou confessar um pecado. Eu li o livro do Edir Macedo. Como eu te disse, foca no testemunho. Pastor Samuel, eu estava lendo o livro do Edir Macedo e me parou numa página, como Edir Macedo conseguiu fazer a igreja na África do Sul verdadeira sem existir. E aquilo me impactou. A igreja na África do Sul não emplacava. Estou contando para vocês, estamos só entre pastores. E a igreja não ia. O pastor ligava, ele ligava para o pastor, então ele pegou o Opala dele e pousou lá em Johannesburg. E do meio do caminho ele liga para o pastor dele e fala assim, ó, estou chegando. Aí o pastor falou, então vou reservar o hotel. Não, vou ficar na sua casa. Você imagina o seu pastor Edir Macedo e fala, vou ficar na sua casa 30 dias.
Você está lascado, irmão. Falou, mas arruma o quarto, vou ficar na sua casa. O que nós vamos fazer? Na hora que eu chegar, a gente conversa. Reservou lá o melhor quarto, chegou, falou assim, o pastor chegou, almoçou, o Edmar chegou, almoçou e falou assim, fala o seguinte, a partir de amanhã, dorme tudo que você tem que dormir, a partir de amanhã, nós vamos acordar todo dia, 4:30 da manhã. Todo dia. E vamos orar até às 7. Depois nós vamos para o culto das 7 na igreja. Vamos fazer o das 7, das 9, voltamos, almoçamos e dormimos à tarde. Para voltar para o culto da noite. Eu falei, não, isso não é possível, isso não aconteceu. Aí o pastor perguntou, mas por que o senhor vai fazer isso? Ele falou assim, ó, enquanto a igreja não avançar, não crescer, não demonstrar, eu não vou sair de sua casa. Coitado, pastor. Irmão, você consegue conceber isso aí? Se colocar no lugar do pastor? Resultado, começou o primeiro dia, de Macedo, vamos lá, hora de madrugada. Da madrugada até às 7 da manhã, depois vai para o culto, depois vai não sei o que, etc. Isso foi. Deu 15 dias, a igreja não avançou. E aí, bispo? E aí que nós vamos continuar. Mas o pastor já não está aguentando mais. Continuaram. Quando deu, a igreja tinha 500 pessoas. Quando deu 30 dias, o Edir Macedo, isso está no livro, estou contando já que está no livro, estava fazendo culto para 2.500 a 2.000 pessoas. Aí o pastor todo feliz, ô bispo, olha, não é que a igreja explodiu, como ele usa o termo, vai arrebentar. É assim que ele fala, né? Vai arrebentar, arrebentou. Gostei, não, tá bom, mas eu pus um meta diante de Deus, eu não abro mão, eu quero 3.000 pessoas. O pastor fez. Sabe que essa história mexeu muito comigo. Meu querido irmão pastor, eu, você, qualquer um de nós, você se lembra quando você conseguiu suas batalhas espirituais através do poder da oração? Até o seu povo sabe quando você está orando. O seu povo, irmão, deixa eu falar assim, já meu filho me perguntou, pai, o que é unção? Eu falei, ih, rapaz, que pergunta difícil. O que é unção? O que é unção? Filho, eu não sei te dizer o que é unção. Eu sei te dizer o que não é unção. Pelo menos eu sei quando eu não estou ungido. Irmão, o seu povo sabe quando sua mensagem vem de um quarto de oração ou de um túmulo seco e vazio. Eu estou sabendo que tem pastores aí que estão através de inteligência artificial fazendo seu sermão. Irmão, inteligência artificial não tem Espírito Santo. Vai para o quarto buscar. O que Deus faz com um, faz com todos. Vamos orar. O nosso povo merece um pastor ungido. Seja honesto. Você ama a sua igreja? Quem aqui ama a sua igreja? Então dê a eles um pastor cheio do Espírito Santo. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Sabe, irmão, eu vou te dizer uma coisa. Nós começamos na oração. E você sabe dessa verdade. Mas muitas vezes, oh meu Deus, estamos como Davi. Vai lá, faz essa guerra, agora eu já estou na fase de ficar mais de boa. Que perigo. Quando eu li aqui o texto aqui, de repente o Senhor a quem vós buscais. Saiba, meu irmão, que Deus não abre mão dessa pequena palavrinha aqui, ó. Buscai. Oh, meu Deus. Sabe, a oração é uma coisa muito poderosa. E na oração nós temos que aprender também a perder o vício de só falar. Não é sempre que você está conseguindo orar 30 minutos, 1 hora. Mas isso, não conseguir orar assim, deve ser talvez um acidente. A rotina deve ser inversa. A rotina deve ser conseguir orar. Hoje infelizmente, não.
Mas você vai perceber, e olha, presta atenção no que eu vou te dizer. O judeu ora 3 vezes por dia. O muçulmano 5. O budista 10. O seixonoísta 18. Tirando o judeu, esse povo que eu acabei de falar aí, ó, veja, 5, 10, 3, 18. E o cristão? Tirando o judeu, esse povo aí tem deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. E nós que temos um Deus vivo, mas tratamos como se estivesse morto. Ah, pastor, mas sabe, a minha vida é corrida, eu não consigo orar, e eu estou dirigindo, eu estou aproveitando e orando, eu não sei o que, irmãos. Essa geração dos iPads, essa geração dos streams, essa geração do smartphone, Smart TV, essa geração HBO, essa geração Prime Video, Netflix, Xbox, PlayStation, só vai provar uma coisa, que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. Eu quero ver nós chegarmos diante de Deus, pega Atos 6, versículo 4, quando os apóstolos perceberam que eles estavam muito atarefados com as coisas do Senhor. Nem estamos falando das coisas que não são do Senhor, das coisas do Senhor. Eles decidem preparar os diáconos para cuidar daquilo e diz, quanto a nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Deixa eu me dedicar 2, 3 minutos sobre esse ponto aqui importante. Tem muita gente que diz assim, eu não oro porque eu não sou do ministério da oração. Você já ouviu isso? Ah não, na minha igreja eu tenho quem ora, eu tenho intercessão. Então eu não oro porque eu tenho uma equipe de intercessão na igreja. Agora observa que o texto diz o seguinte, ó. Ministério da palavra, ofício da oração. Sabe o que isso quer dizer? Nem todo mundo vai subir aqui e pregar. Nem todos vão conseguir pregar. A palavra não é um ministério de todos. A palavra é um ministério de poucos. A oração é um ofício de todos. Veja que o texto diz, ministério da palavra, ofício da oração. Pregar é maravilhoso, mas presta atenção da diferença entre palavra e oração, porque tem gente que pensa que a leitura da Bíblia também substitui a vida dele de oração, e a vida dele de oração substitui a leitura da Bíblia, e o jejum que substitui a oração, e a oração substitui o jejum. Qual é a diferença entre palavra e oração? Na realidade, um irmão me perguntou esses dias, qual o mais importante? Eu disse, qual asa do avião é mais importante? Presta atenção. Palavra alcança o coração dos homens. Oração alcança o coração de Deus. A palavra atinge o temporal, a oração atinge a eternidade. A palavra foi feita para o homem, a oração foi feita para Deus. Gente, presta atenção. Deus não ouve pregação, gente. Tem pastor que jura que pensa que Deus olhou o sermão dele e falou, uau! Que palavra! Ou então, Miguel, eu vi uma mensagem ali que você não tem noção. Ah, que palavra! Eu quero ouvir de novo. Volta. Não, volta mais um pouco ali. Gente, Deus fez a palavra para mover o homem. Deus fez a oração para mover o coração dele. Quando você ora, você move Deus. Quando há pregação, Deus move o homem. Deus não vai abrir mão da busca. Deus não vai abrir mão do humilhar-se. Deus não vai abrir mão do prostrar-se. Então presta atenção. Se você não gosta do que você está vivendo no ministério, muda a semente. Ela é culpada. Nós somos resultados daquilo que plantamos no nosso quarto. Nós somos resultados de nossas campanhas de jejum. Nós somos resultados de nossas campanhas de oração. Cada resultado que alcançamos na igreja vem do quarto, vem da graça, vem do mover, vem do coração de Deus ao nosso coração. Presta atenção, pastor.
Eu não tenho nada contra coach. Tem um punhado na minha igreja. Então lá, um dia um deles falou assim, ó, fiz lá 3 dias do método CIS. Que bom, vai firme. O que é que o senhor tem para mim? Eu falei, vou te colocar no Ministério de Empresários. Não, pastor, eu queria pregar no culto. Eu falei, de jeito nenhum. Não, mas eu tenho um diploma. Eu falei, vou te dar um ministério que condiz com o seu diploma. Mas pregar... Eu estou formado, irmão, deixa eu falar uma coisa, eu vou te falar a diferença do púlpito para o que você faz. Aqui, a gente paga o preço. Lá, a gente ganha o preço. Irmão, teologia não forma pastor. Teologia forma teólogo. Quem forma pastor é aqui, ó. É daqui, ó. Joelho. Eu com 19 anos de idade, falava zóis, unhas, ouvidos, orelha, tudo com Z. Com 19 anos de idade eu não sabia ler e nem escrever. Eu estava conversando com um pastor americano aqui lá dos Estados Unidos da América. Aí o pastor me perguntou, você não fala inglês? Eu falei assim, irmão, para um goiano falar em português já é avanço. Eu lembro quando eu fui pedir uma oração para Morris Cirula, eu treinei o inglês por 3 semanas. Eu falei, ó, que eu parar na frente dele, eu falo assim, pray for me, please. Pray for me, please. Pray for... É isso que eu estou te falando, irmão. Sabe, o Brasil foi movido por muitos anos por pessoas que foram taxados de leigas, neófitas. Não estou aqui arrogando a ignorância, não, meu irmão. Eu estou dizendo a você para focar na pessoa do Espírito Santo, focar na sua intimidade com o Espírito Santo. O pastor aqui dos Estados Unidos disse que foi presidente lá de várias igrejas. Você traz isso, não? Foi presidente de várias igrejas americanas sem ter faculdade. Eu falei, se um americano não tem faculdade, você quer que um goiano tenha? Quem me ensinou a falar direito foi minha esposa. Ó. Com 19 anos de idade, eu não sabia ler, escrever. Aí ela, gente quase casando, ela falou, quero fazer um pedido. Escreve uma carta para mim. Eu falei, miserável. Um cara que não sabe escrever, escrever uma carta. Eu falei, não vou escrever. Falo pessoalmente. Eu falei, não, eu quero uma carta. Eu posso falar pessoalmente, não uma carta. Eu falei, olha, eu tenho um negócio para te falar. Eu não sei escrever, não. Ela me estimulou os estudos. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo, irmão, tudo que eu tenho foi a graça de Deus. Tudo que eu tenho de bom é a graça. O que eu tenho de ruim sou eu mesmo. Eu tenho plena consciência que quando eu fui mendigo naquele caixão, na rodoviária, caixa de papelão grande. Ainda bem que eu tinha intérprete aqui do meu lado agora. O intérprete corrigiu. Uma caixa de frente, de frente àquele negócio lá, gente, sim. Ai, meu Deus, deixa, de frente um negócio lá na rodoviária. Eu tive lá com meu filho, ele é pior do que eu, novo, e esqueceu também. Não, caixa, que seja. Caixa econômica. O intérprete agora não ajudou. E eu me lembro, irmãos, de todas as vezes naquela caixa, nunca fui ex-nada na minha vida, nunca pus cigarro, bebida, nunca usei droga pesada, nunca torci pro Corinthians, Flamengo. Deixa eu te falar um negócio. Não ia perdoar. Eu me lembro, irmão, todas as vezes, chegava 18 horas, eu entrava dentro daquela caixa, fechava, eu só me colocava debaixo de oração. Sempre me colocava para falar com Deus. Eu sou fruto de uma realidade espiritual. Eu quero que você entenda que não importa que você tem faculdade, ou seja o que for, você também é fruto de uma realidade espiritual. Eu vim aqui para dizer para você, pastor, você pode ter a maior igreja da sua cidade, você pode ganhar as almas que você quiser. A Bíblia diz, pede-me que eu te darei as nações. Quem disse que você não pode?
Eu saí de um ônibus escondido da minha avó. Cheguei aqui com 16 anos. Fui morar numa casinha pequenininha. Fiquei internado por 45 dias. No hospital, com pneumonia e início de tuberculose. Foi lá que a minha esposa foi orar lá no hospital e viu um coitado lá morrendo. E olhou para mim, depois de várias vezes indo e voltando, e falou assim: se você sair dessa, você poderia casar. Eu falei assim: eu caso. Eu acho que ela pensou que eu ia morrer, gente. E levou um azar tão grande que Jesus me curou que teve que casar. Sabe o que eu estou dizendo para você, meu irmão? A Bíblia Sagrada deixa claro que aqueles que buscam o Senhor são recompensados. São ou não são? Ele ama e recompensa aquele que o busca. Eu vejo aqui muitos pastores, eu conheço boa parte de vocês. Vejo, Luiz chegou no Canadá, sol, frio e a botina. Eu tenho acompanhado você rompendo lá no Canadá. Eu tenho acompanhado muitos de vocês, eu acompanho. E essas coisas eu aposto, que se eu tiver errado, cai um fogo na cabeça do Luiz. Mas eu aposto, na cabeça dele, eu aposto que foi debaixo de muita oração. Não está vivo, foi oração. Existe, irmãos, isso dentro de nós. O grande segredo para qualquer avivamento local, qualquer avivamento que você queira viver na sua cidade. Sabe, quando eu prego avivamento, as pessoas imaginam que eu estou falando uma coisa megalomaníaca. Eu estou falando do seu bairro, meu irmão. Eu estou falando da sua casa, eu estou falando da sua cidade, eu estou falando da sua igreja. Eu estou falando daquele povo. Você fala, quem quer aceitar Jesus, em vez de 3, vem 10 no outro culto, depois 20 no outro culto, depois 50 no outro culto. Em vez de batizar 3 pessoas, vai passar a batizar 30, 50. 100, é esse avivamento que eu estou falando, uma coisa explosiva de Deus na sua vida, meu Deus, oh Jesus, eu não posso passar do horário hoje, porque a coisa está feia para o meu lado, é isso aí. Em terceiro lugar, a visitação, ainda no versículo 1 diz assim: então, de repente, o Senhor a quem vós buscais. Por favor, eu não sou muito de falar, fala isso, fala aquilo. Mas levanta a sua mão. Fifo. Presta atenção, Fifo. Você está em Birmingham. Aquela cidade já foi taxada muitas vezes de a cidade da rebeldia. Os adolescentes têm o dia da rebeldia. Fifo, olha bem para mim. Em nome de Jesus, conta os dias de 3 anos. Em nome de Jesus, Deus vai multiplicar em 3 vezes a sua igreja do que você chegou, aonde chegou, como chegou. Agora você só precisa fazer uma coisa, Fifo, não estragar. O que Deus tem, eu vejo Birmingham incendiada com o poder do Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu vejo um mover profético aqui agora. Deixa eu te contar um negócio. Eu estava num culto e um garotinho chegou e falou assim: pastor, caiu um negócio aqui no meu pescoço e está queimando. E eu faço assim, está queimando, queimando, queimando. Falei, é água? Não, não é água. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Fui orar a Deus. O Espírito Santo me disse, não é água não. É azeite. Para cada tempo, Deus tem um azeite para esse tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus sempre tem uma voz profética para cada geração. Um azeite quente vem sobre nós. Coisas novas. Oh, meu Deus. Meu irmão, essa parte aqui da visitação. Então, de repente, o Senhor a quem vós buscais, desejais, virá. A terceira fase de um poderoso avivamento é quando Deus visita.
Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa poderosa. Agora eu vou apontar para uma situação macro, um pouco diferente que a anterior. Eu não sou e não serei pregador pessimista. Aquele tipo de pregador que prega em cima da desgraça, do caos e do escândalo e etc. Eu já sou do otimista. Eu amo o que Deus faz e eu amo o que Deus tem para fazer. Se a sua cidade vai mal, a sua igreja está lá. Deixa eu te contar um negócio. Eu faço parte de um grupo de vários pastores, evangelistas, profetas e tal. E eles se reúnem sempre para orar por avivamento. Está ali uns 350. Do mundo todo. Tem das Filipinas, tem do Japão, tem da Europa, tem dos Estados Unidos, tem da América Latina, tem no Brasil. Eu estou lá, mas nunca falei nada. Então, só fico observando. Aquilo é liderado por Cindy Jacobs, Stacey Campbell, Maldonado e entre outros. Eu estou lá. Mas a última vez me deixou muito impactado. Eles decidiram se reunir para orar por avivamento. Olha para mim aqui, presta atenção. Eu só vou falar isso se você me prometer que você vai descuritibar agora. Me disseram que esse povo que está aqui é o mais vibrante do país. É verdade? Deixa eu te contar, quando eu falei isso lá no Espírito Santo, eu falei assim, me disseram que vocês são mais vibrantes que os cariocas. O povo subiu nas cadeiras. Olha o tamanho da rivalidade. É grande, né? Mas escuta, olha como esse povo identifica que Deus falou ou não. Eu achei interessante. Eles ficam orando. Daqui um pouco, se Deus fala com um deles, eles pegam um papel, caneta e escrevem. Pastor Samuel, escreve. Eles devem fechar o papel. Se Deus falou com aquele irmão, um outro deve pegar um papel e escrever a mesma coisa que falou com o outro e dobrar o papel. Eles entendem que se Deus falou, deve ser confirmado pela boca de 2 ou 3. Olha, interessante. E aí está tudo certo. Então começamos a orar, ô Espírito Santo, e dá 1 hora nada, ô Senhor, 2 horas nada, 3 horas, 4 horas, nada de Deus falar, 5 horas, um levanta e toma um café, um outro hora com chá, outro hora com café, nada de Deus falar. De repente, um levantou e pegou um papel e escreveu, dobrou o papel. Passado alguns minutos, um outro foi lá e começou a escrever e dobrou o papel. Veja, nenhum sabe o que o outro escreveu, gente. Você já imaginou se dá errado? Nenhum sabe. Daqui a um pouco havia centenas de pessoas que escreveram a mesma coisa no papel. Eu fui estudar, Jocum tem quase esse mesmo método de interpretação de profecia. Agora, depois de orar, vamos abrir os papéis para ver se Deus falou. Lembre-se, eles estavam orando por avivamento global, Frank. Você está há quantos anos no Canadá? Eu pensei que você tinha isso de idade. 35. Olhe, presta atenção nisso. Quando um vai abrir o papel, estava escrito, sabe? Todos começaram a abrir o papel. Você sabe o que estava escrito no papel? Senhoras e senhores, escuta. Nós estamos prestes, Eliane, a viver uma coisa que nunca vivemos no Brasil. O melhor lugar para você pastorear hoje, vou te falar aí, ó. Os irmãos estão fora, saiba, estão aqui com o pequinho pelado. O melhor lugar que você poderia estar é aqui. Deus escolheu essa nação para incendiar algo poderoso. Quando abriram o papel estava escrito Brasil. Uau! Olhe bem, eu sentei com um pastor americano ainda esses dias. E ele está vindo de Maliguê para o Brasil. Eu já sentei com os 5.
Por que vocês estão vindo para o Brasil? Falou, porque tem um vento soprando aqui nessa nação. Já estão cantando nossas músicas, já estão levando nossos pregadores, já estão convidando isso, já estão vindo. Deixa eu te falar uma coisa, olhe bem para mim. Deus separou este tempo, Deus separou essa geração para uma visitação sobrenatural de Deus. Deus vai levar você a lugares sobrenaturais, lugares sobrenaturais. Brasil, agora chegou a sua vez. Eu pergunto, quem aqui sonhou com isso? Irmão, eu creio demais nisso. Eu creio muito nisso. E a última fase, depois de uma intensa visitação, temos o batismo de fogo. No verso 2 e 4 diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa do lavandereiro, e assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e prata, e eles trarão ofertas justas ao Senhor. O último e o grande propósito de um poderoso e genuíno avivamento é um batismo de fogo. Eu não vou teologizar aqui o que é um batismo de fogo. Eu creio que todo mundo aqui tem a mesma teologia quanto a isso. E cremos que o batismo de fogo é um batismo capacitador e purificador da parte do Senhor. Mas o batismo de fogo é uma manifestação física daquilo que Deus tem para cada um de nós. Agora detalhe, o fogo de Deus deixa algo em você. O fogo de Deus deixa algo em você. A Bíblia Sagrada tem esse ciclo sobrenatural do batismo de fogo. A Bíblia diz que ele é fogo consumidor, a Bíblia diz que ele é fogo purificador, e a Bíblia diz que ele é fogo capacitador. De acordo com a Bíblia, foram muitas vezes que Deus se levantou como figura de fogo. Veja, o diabo nunca é representado como fogo na Bíblia. Mas, por exemplo, em Êxodo capítulo 3 e 2, ele apareceu a Moisés lá no Horebe numa chama de fogo. Em Êxodo 13 e 22, temos o relato do Senhor conduzindo o povo do deserto por 40 anos e noites numa coluna de fogo. Em Êxodo 19 e 18, vemos Deus descendo no Sinai com fogo. Em Êxodo 24 e 17, notamos que o aspecto do Senhor é como fogo. Em Deuteronômio 4 e 12, Deus falou com Moisés no meio do fogo. 1 Reis 18 e 38, o Senhor respondeu com fogo a oração de Elias. Levítico 6, 9, no altar do tabernáculo o fogo não apagava. Ainda em 2 Reis 2, 11, Elias foi transladado ao céu com carro de fogo. 2 Reis 6, 17, Eliseu mais tarde foi protegido por exércitos de fogo. Isaías 64 e 2, Isaías orou para que fendesse os céus e descesse e manifestasse com fogo. A Bíblia ainda diz: o nosso Deus é fogo, Hebreus 12, 29. Seus ministros são ministros labaredas de fogo, Hebreus 1, 7. O trono de Deus é fogo, Daniel 7, 9. A palavra de Deus é fogo, Jeremias 23, 29. O amor de Deus é fogo, Cantares 8 e 9. Ainda no Novo Testamento a Bíblia afirma: Jesus batiza com fogo. Em Atos 2, 13, o fogo desceu como que línguas repartidas de fogo. Aí mesmo assentado onde você está, curva a sua fronte. E a minha oração agora é que você sinta algo sobrenatural na sua cabeça, descendo pelos lombos. Que seja uma unção física do fogo de Deus queimando. Espírito Santo, aqui estamos. Talvez você, pastor, quer pedir ao Senhor um novo espírito de oração. Não tem conseguido orar. Faça isso agora. Não precisa vir aqui à frente, não. Mas faça isso agora. Fale com Deus, fala: Senhor, eu não tenho conseguido orar. Eu não tenho conseguido voltar-me e buscar ao Senhor. Por 3 minutos apenas, ore buscando um avivamento da parte de Deus. Um avivamento na sua igreja, um avivamento no seu povo.
um avivamento na sua casa, na sua vida. Fala com o Espírito Santo agora. Nós te amamos, Espírito Santo. Incendeia nossos corações, queima nossos corações, brota em nós o desejo de te buscar e aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva essa nação, Senhor. Nós oramos agora, nós te buscamos agora, clamamos pelo Senhor agora. Por 2 minutos agora, ore em línguas. Ore forte. Ore em línguas. Ore alto em línguas. Quantos querem um avivamento poderoso na sua igreja? Faça isso. Em tua presença, Senhor. Em tua presença, o Espírito Santo está ungindo você com óleo quente agora. Em tua presença, Senhor. Em tua presença, Santo Espírito.